Conto de H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, de 1926. É possível conceber uma sobrevivência de tais poderes ou seres. Uma sobrevivência de um período imensamente remoto, quando as consciências se manifestavam, talvez, em contornos e formas que se recolheram ante a maré do avanço da humanidade. Formas das quais apenas a poesia e a lenda registraram memórias fulgazes que chamaram de deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos e espécies. Capítulo 1. O horror em argila. Não há no mundo graça maior, penso eu, do que a incapacidade humana de correlacionar todos os conteúdos encerrados em sua mente. Vivemos numa plácida ilha de ignorância em meio a tenebrosos oceanos infindáveis que não fomos feitos para navegar muito longe. As ciências, cada uma delas seguindo uma direção diferente, até agora pouco nos prejudicaram. Mas, em algum momento, quando encaixarmos as peças separadas do conhecimento, teremos revelado uma aterrorizante visão da realidade e de nossa desditosa posição nesse panorama. E, diante disso, ou enlouqueceremos, ou abandonaremos a luz para buscar abrigo na paz e na segurança da nova idade das trevas. Teósofos conjecturarão sobre a espetacular magnitude do ciclo cósmico, no qual nosso mundo e a raça humana representam apenas incidentes passageiros. Eles sugeriram algumas formas estranhas de sobrevivência, cuja descrição regelaria nosso sangue, não se apresentando disfarçada por um brando otimismo. Mas não é deles que provém o simples vislumbre de íons proibidos, cujas imagens causam-me calafrios quando penso nelas e me enlouquecem quando as encontro em sonhos. Esses vislumbres, como todos os temidos vislumbres da verdade, veio como um lampejo originado de uma causal união de peças isoladas. Neste caso, um artigo de um velho jornal e as anotações de um professor universitário já falecido. Espero que ninguém mais seja capaz de encaixar essas peças novamente. E, claro, se eu viver, nunca fornecerei uma pista sequer deste abominável encadeamento. Creio que o professor também pretendia manter em segredo o que sabia, e teria destruído as anotações se a morte não tivesse levado de forma tão súbita. Meu conhecimento sobre o assunto começara no inverno, entre os anos de 1926 e 1927, com a morte de meu tio-avô, George Gamel Angel, professor emérito de línguas semíticas na Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island. O professor Angel era notoriamente conhecido como uma autoridade em inscrições antigas, e a ele recorriam, com frequência, os diretores de renomados museus. Não é de se estranhar, portanto, que muitos ainda se recordem de sua morte ocorrida aos 92 anos de idade. Localmente, o interesse foi bastante intenso devido à obscuridade da causa do óbito. Quando o professor retornava do barco de Newport, caiu subitamente, como relataram as testemunhas, depois de ter sido empurrado por um negro que aparentava ser marinheiro e que vinha de uma das sinistras e estreitas ladeiras que eram usadas como passagem entre o cais e a casa do falecido na Will Street. Os médicos não foram capazes de identificar um distúrbio aparente. Contudo, após longo debate, concluíram que o vigoroso esforço físico empregado numa subida tão íngreme por um homem de uma idade tão avançada havia provocado uma obscura lesão no seu coração que levara ao seu fim. Naquele momento, eu não vinha nenhuma razão para discordar da conclusão. Porém, há algum tempo, sinto uma inclinação a questionar, e mais do que questionar, tal afirmação. Como herdeiro e executor de meu tio-avô, homem viúvo e sem filhos, era de se esperar que eu examinasse seus papéis com certa minúcia. Com esse fim, transferi todos os arquivos e caixas para minha residência em Boston. Boa parte do material que organizei será publicada pela Sociedade Americana de Arqueologia, mas havia uma caixa que eu achara demasiadamente enigmática, cujo conteúdo sentia relutância em compartilhar com os outros olhos. Ela estava trancada,
e eu não tinha encontrado a chave, até que me ocorreu o de examinar o chaveiro pessoal que o professor carregava em seu bolso. Afinal, de fato consegui abri-la. Contudo, ao fazê-la, deparei com um obstáculo ainda maior e impenetrável. Qual seria o significado do estranho baixo relevo em argila, das desconexas anotações e dos recortes? Teria meu tio, em seus últimos anos, se tornado um crédulo dos mais superficiais embustes? Resolvi procurar o excêntrico escultor responsável pela aparente perturbação da paz do espírito ancião. O baixo relevo era um retângulo tosco de quase 2,5 cm de espessura e cerca de 14 por 15 centímetros de área, obviamente de origem moderna. Seus desenhos, entretanto, em nada sugeririam uma atmosfera moderna, pois apesar dos caprichos do cubismo e do futurismo serem extravagantes, eles não reproduzem com frequência essa regularidade críptica que se situa nas escritas pré-históricas. Mas certamente aqueles grupos de desenhos pareciam revelar algum tipo de escrito, embora nada em minha memória levasse a associá-lo aos papéis e itens da coleção de meu tio ou sugerissem uma correspondência entre eles. Acima desses aparentes hieroglifos havia uma figura de evidente intenção pictórica, ainda que a execução impressionista impossibilitasse uma ideia clara de sua natureza. Parecia ser algum tipo de monstro, ou símbolo representativo de um monstro, cuja forma apenas uma mente perturbada poderia conceber. Se eu disser que minha imaginação, um tanto extravagante, divisava ao mesmo tempo a figura de um polvo, de um dragão e de uma caricatura humana, não estaria sendo infiel ao espírito da imagem. Uma polpuda cabeça cheia de tentáculos despotava de um corpo grotesco e escamoso, dotado de asas rudimentares. Mas era o contorno geral do conjunto que o tornava surpreendentemente assustador. O fundo, atrás da figura, mostrava indícios de arquitetura ciclópica. Os registros que acompanhavam o estranho objeto, à parte os abundantes recortes de jornal, eram anotações recentes feitas de próprio punho pelo professor Angel, e sem nenhuma pretensão literária. Aquele que parecia ser o documento mais importante tinha o título O Culto a Cthulhu, cuidadosamente escrito em letras maiúsculas para evitar uma leitura equivocada da palavra tão inusitada. Esse manuscrito estava dividido em duas seções. A primeira intitulada de 1925, Sonho e Trabalho Onírico de H.A. Willox, Thomas Providence. A segunda, intitulada de Relatos do Inspetor John R. Lee Grace, Bienville em Nova Orleans, reunião da S.A.A. em 1908, notas do mesmo e relatos do professor Webb. Outros manuscritos eram breves anotações, e algumas delas continham relatos de sonhos estranhos de diferentes pessoas. Outros tinham citações de revistas e de livros teosofistas, particularmente de Atlântida e de Lamúria Perdida, de W. Scott Elliot. As demais comentavam acerca da longa sobrevivência de sociedades secretas e cultos obscuros, com referência a passagens retiradas de compêndios de mitologia e antropologia, como o Ramo Perdido de Fraser e o culto das bruxas na Nova Europa Ocidental da senhorita Morri. A maioria dos recortes fazia referência a uma doença mental bizarra e surtos de insanidade coletiva, na primavera de 1925. A primeira metade do principal manuscrito contava uma história muito peculiar. Parece que no dia 1º de março de 1925, um jovem magro e moreno, de aspecto neurótico e agitado, foi visitar o professor Angel levando consigo o singular baixo relevo em argila, que naquele momento estava ainda mais úmido e fresco. Seu cartão exibia o nome Henry Anthony Willox, e meu tio reconheceu o rapaz como filho caçula de uma excelente família que ele conhecera superficialmente e que estudava escultura na escola de desenho de Rhode Island e vivia sozinho no edifício Fleur Lies, próximo à instituição. Willox era um jovem precoce de um talento inquestionável, porém de grande excentricidade, e desde a infância atraía atenção com as histórias estranhas e sonhos curiosos que tinha o hábito de contar. Ele se autodenominava psiquicamente hipersensível,
Mas os tradicionais moradores daquela antiga cidade comercial consideravam aquilo pura maluquice. Sem se misturar com seus pares, ele fora gradualmente sumindo do convívio social, até tornar-se conhecido apenas por um pequeno grupo de artistas de outra cidade. Até mesmo o Clube de Artes de Providência, apegado ao seu conservadorismo, o considerava pouco promissor. Na ocasião da visita, de acordo com o manuscrito do professor, o jovem escultor, querendo beneficiar-se do conhecimento arqueológico de seu anfitrião, pediu de maneira brusca para que ele ajudasse a identificar a origem dos hieroglifos do baixo relevo. O jeito sonhador e pomposo de falar do rapaz sugeria alguma alienação, e meu tio demonstrou certo desdém ao responder, uma vez que a tabuleta admitia parentesco com qualquer coisa, menos com arqueologia. Porém, a réplica do jovem Willox impressionara tanto meu tio a ponto de fazê-lo recordar e registrar textualmente suas falas fantasticamente poéticas. Aspecto que deve ter permeado por toda a conversa e que acredito eu que era uma característica pessoal dele. Ele disse: "É nova, de fato, pois eu a fiz ontem à noite enquanto sonhava com cidades antigas. E os sonhos eram mais antigos que a contemplativa esfinge ou os jardins suspensos da Babilônia." Foi então que ele começou com uma história desconexa, que subitamente despertou uma memória adormecida de meu tio, e prontamente conquistou seu interesse. Um pequeno terremoto havia sacudido a cidade na noite anterior, e o abalo fora o mais considerável sentido na Nova Inglaterra nos últimos anos. O acontecimento afetara profundamente a imaginação de Willox, que, após recolher-se, tivera um sonho sem precedentes, com grandes cidades ciclópicas de blocos titânicos e monólitos que se projetavam em direção ao céu, todos eles sinistros e gotejando um lodo verde. Hieroglifos recobriam as paredes e pilares, e de um determinado ponto, lá embaixo, subiu uma voz que não era uma voz. Era uma caótica sensação, que somente a imaginação pode converter em som, mas que tentava expressar através de um conjunto impronunciável de letras: Cthulhu, Ftanka. Essa mistura verbal foi a chave para a lembrança que entusiasmou e deixou inquieto o professor Angel. Ele interrogou o escultor com pormenores científicos e dedicou-se intensamente ao estudo do baixo relevo em que o jovem se dera conta de estar trabalhando enregelado e de pijama quando despertou desnorteado do sono. Meu tio culpava a velhice por sua lentidão em reconhecer tanto os hieroglifos quanto as imagens pictóricas, e disse posteriormente isso a Willox. Muito das suas perguntas pareciam totalmente fora de propósito para o visitante, especialmente aquelas que tentavam estabelecer sua conexão com sociedades ou cultos estranhos. E Willox não podia entender as insistentes promessas de segredo que o professor lhe fazia caso ele confessasse fazer parte de alguma difundida seita religiosa mística ou pagã. Quando o professor Angel enfim se convenceu de que o escultor realmente ignorava qualquer culto ou doutrina de sociedade secreta, assediou o visitante com pedidos de relatos caso viesse a ter novos sonhos no futuro. Isso rendeu frutos, pois após a primeira entrevista, os manuscritos registraram visitas diárias do jovem, nas quais relatava fragmentos de surpreendentes devaneios noturnos, sempre carregados de algum tipo de visão ciclópica de uma pedra escura e gotejante, e uma voz ou inteligência subterrânea que proferia ritmadamente, sobre a forma de enigmáticos impactos sensíveis, palavras incompreensíveis que não poderiam ser escritas. Os dois sons mais frequentes repetidos eram aqueles produzidos pelas letras Cthulhu e Hilai. No dia 23 de março, continuou o manuscrito, o Willox não aparecera, e as indagações na vizinhança revelaram que ele fora acometido por uma febre de causa desconhecida e levado à casa da família Wortham. Ele havia gritado durante a noite e acordado muitos outros artistas no prédio, e desde então vinha alternando entre manifestações de inconsciência e de delírio. Meu tio imediatamente telefonou para a família, e a partir de então acompanhava os fatos com extrema atenção.
Ia regularmente à Rua Thayer, onde ficava o consultório do Dr. Tobey, o responsável pelo caso. A mente febril do jovem aparentemente ocupava-se de coisas estranhas, e o médico, vez ou outra, estremecia quando ouvia falar delas. Elas incluíam não só repetições do enredo dos sonhos de noites anteriores, como também mencionava enfaticamente uma coisa gigante, infinitamente alta, dizia ele, e que caminhava ou se deslocava pesadamente. Em nenhum momento ele descreveu completamente a coisa, mas o emprego ocasional de algumas palavras desconexas repetidas pelo Dr. Tobey convenceu o professor de que se tratava da mesma inominável monstruosidade que o jovem tentara reproduzir em sua escultura onírica. A menção desse objeto, acrescentou o médico, era um invariável prelúdio da precipitação do jovem no estado letárgico. Sua temperatura, curiosamente, não se elevava muito além do normal, mas sua condição, como um todo, sugeria mais um estado febril do que um distúrbio mental. No dia 2 de abril, aproximadamente às 3 da tarde, todos os vestígios de enfermidade de Willox repentinamente desapareceram. Ele se sentou ereto na cama, atônito por estar em casa e completamente alheio àquilo que lhe havia acontecido em sonho ou em realidade, desde a noite do dia 22 de março. Tendo recebido alta do seu médico, voltou ao seu alojamento depois de 3 dias, mas para o professor Angel, ele não tinha mais serventia. Todos os vestígios de sonhos estranhos tinham sumido com a sua recuperação, e meu tio não registrara mais nenhum devaneio noturno após uma semana de sessões em que eram descritas apenas visões corriqueiras e sem relevância. Aqui terminava a primeira parte do manuscrito, mas referências de algumas notas dispersas deram-me muito o que pensar. Tanto, de fato, que apenas o ceticismo que eu adotava como filosofia própria poderia justificar minha persistente desconfiança acerca do artista. As notas em questão eram aquelas que descreviam os sonhos de diversas pessoas durante o mesmo período em que o jovem Willox tivera as manifestações. Meu tio, ao que parece, havia instituído uma prodigiosa e vasta rede de investigação entre quase todos os amigos que ele podia interrogar sem se fazer impertinente, pedindo-lhes relatórios noturnos de seus sonhos e perguntando datas em que haviam tido alguma visão em comum no passado recente. A adesão a essa solicitação parece ter variado, mas ele deve ter recebido, no mínimo, mais respostas do que qualquer outro homem comum poderia ter recebido sem o apoio de uma secretária. As correspondências originais não foram preservadas. Contudo, suas notas formam uma completa e realmente significativa compilação. Pessoas comuns da sociedade dos negócios, o tradicional sal da terra da Nova Inglaterra, deram um resultado quase completamente negativo, embora alguns dispersos casos de impressões noturnas disformes e inquietantes tenham aparecido aqui ou lá. Sempre entre o dia 23 de março e 2 de abril, o mesmo período de delírio de Willox. Homens ligados à ciência eram levemente mais afetados, posto que 4 casos devam uma vaga descrição que sugeriria vislumbres de paisagens estranhas e um caso que fazia menção a um pavor de algo anormal. Foi dos artistas e poetas que as respostas mais pertinentes vieram, e eu sei que o pânico teria se instalado se eles tivessem podido comparar suas anotações. Da forma em que estavam, na falta das cartas originais, cheguei a suspeitar de que o compilador tivesse feito perguntas tendenciosas, ou tivesse editado as respostas a fim de comprovar o que ele resolvera enxergar de forma tão latente. Foi por essa razão que continuei a sentir que Willox, ciente em certa proporção dos velhos dados que meu tio possuía, estivera tirando proveito do traquejado cientista. As respostas dos estetas contavam uma história perturbadora. Do dia 28 de fevereiro ao dia 2 de abril, uma grande proporção deles havia sonhado com coisas muito bizarras, sendo que a intensidade dos sonhos se tornaram imensamente mais fortes durante os períodos de delírio do escultor. Mais de um quarto dos que relataram algo reportaram cenas e sons abafados em que nada diferiam daqueles descritos por Willox. E alguns dos sonhadores confessaram um medo agudo da inominada coisa gigante que viam no final do sonho. Um caso, que as anotações descreviam de modo enfático,
era muito triste. O indivíduo, um reconhecido arquiteto com inclinação à teosofia e ao ocultismo, tornou-se violentamente insano na data em que o jovem Willox teve seu ataque. E morreu alguns meses mais tarde, após gritar incessantemente para ser salvo de algum habitante fugindo do inferno. Se meu tio tivesse se referido a esse caso por nomes e não meramente por números, eu teria tentado alguma confirmação ou investigação pessoal. Ainda assim, consegui rastrear uns poucos. Todos eles, entretanto, sustentavam plenamente as anotações. Tenho com frequência me perguntado se todas as pessoas questionadas pelo professor se sentiram tão perplexas quanto essa pequena fração. É bom que elas nunca recebam uma devida explicação. Os recortes de jornais, como mencionei, traziam casos de pânico, manias e excentricidades durante o dado período. O professor Angel deve ter utilizado um serviço especializado de coleta de notícias, já que o número de recortes era imenso e as fontes se espalhavam por todo o globo. Há um suicídio noturno em Londres, onde um solitário homem adormecido salta da janela depois de um apavorante grito. No outro, uma desconexa carta ao editor de um jornal na América do Sul, onde um fanático prevê um horrendo futuro, a partir das visões que ele tinha tido. Um boletim da Califórnia descreve uma colônia de teosofistas trajando em massas túnicas brancas e ásperas da, entre aspas, plenitude gloriosa, que nunca chega. Enquanto recortes da Índia falam cautelosamente de um sério tumulto nativo por volta do final de março. Orgias se multiplicam no Haiti e destacamentos militares da África reportam murmúrios ameaçadores. Oficiais americanos nas Filipinas enfrentam a inquietação de certas tribos, e policiais de Nova York são atacados por levantinos histéricos durante a noite de 22 de março. O oeste da Irlanda também está repleto de rumores desvairados de lendas, e um pintor fanático chamado Ardós Bonnet expõe a blasfema obra Paisagem dos Sonhos na Exposição de Primavera de 1926, em Paris. E tantos são os registros de transtornos em manicômios que apenas um milagre justifica o fato de as comunidades médicas não terem notado esse estranho paralelismo e mistificado possíveis conclusões. Era uma estranha pilha de recorte, sem dúvida. Hoje em dia, mal posso considerar o racionalismo frio com que eu pus de lado. Mas naquele momento, eu estava convencido de que o jovem Willox tivera conhecimento de questões mais antigas e mencionadas pelo professor.